Olá, estamos ao vivo no nosso programa Escolha Ser Você. Hoje num horário bem diferente. Na verdade, eu falei para vocês que se eu não entrasse 18 horas, eu entrava às 23 e eu tô aqui para cumprir a minha palavra, porque palavra é palavra, né? E na verdade, eu entrei aqui para conversar algo que eu considero bem importante com você. Eu estava meditando mais cedo em Marcos 1, lá do verso 35 ao 39. E eu quero compartilhar essa palavra com você, porque afinal aqui no Escolhas, né, a gente fala sobre assuntos para você desenvolver a sua espiritualidade, emoções e fazer escolhas para viver a vida em abundância que a palavra de Deus tem para cada um de nós. E aqui em Marcos 1, do 35 ao 39, a palavra de Deus diz assim: E saiu Jesus bem cedo, quando o dia ainda não havia clareado. Algumas traduções falam que ele se levantou de manhã pela madrugada, tá bom? Algumas traduções falam que ainda era muito escuro. E aqui diz que ele foi para um lugar deserto. E nesse lugar deserto ele se retirou para orar. E ali ele orava, né? E o que aconteceu? Depois que Jesus teve um momento dele ali de oração, os discípulos chegaram até ele, né? Tanto Pedro quanto mais alguns outros. Mas antes de eu entrar nessa parte, o que eu quero mostrar para você é a inteligência da estratégia de Jesus, tá bom? Depois você pode, inclusive, para completar essa palavra, ir lá no canal do Telegram e ouvir o áudio que eu deixei, que vai ter uma outra conotação diferente do que a gente vai falar aqui, né? Mas o que acontece? Eu fiquei muito reflexiva sobre a estratégia de Jesus. Olha o que aconteceu. Jesus era um homem, né? Era Deus, mas ele veio como um homem. E enquanto ele estava aqui na Terra, depois que ele começou o ministério dele aos 30 anos, ele vivia sempre muito cercado por pessoas. O tempo todo Jesus tinha pessoas, o tempo todo a multidão apertava Jesus, o tempo todo as pessoas iam na direção dele, né? Para onde ele virava, ao entorno dele era uma multidão de pessoas. Por quê? Porque ele curava, porque ele libertava, porque ele fazia sinais, milagres, prodígios, maravilhas. E afinal de contas, quem não quer estar perto, né, de um ser tão especial que além de derramar muita paz, porque tudo que Jesus falava, trazia ensino, trazia paz, ainda fazia sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Então, tudo isso fazia com que Jesus não tivesse durante o dia muito tempo para ficar a sós com Deus. E aí Jesus criou uma estratégia. A estratégia de acordar mais cedo, a estratégia de se levantar quando ainda estava escuro, de madrugada, para ir num lugar deserto onde de repente ninguém fosse atrapalhar a conexão dele, né? Onde não houvessem distrações. E ali a Bíblia diz que ele orava, ali ele buscava a presença de Deus. E eu fiquei muito reflexiva, porque nos nossos dias, na contemporaneidade, no momento que a gente vive, as distrações são inúmeras, né? E às vezes a gente não tem tempo. Nem todo mundo tem a oportunidade de ter um escritório e ficar ali dentro, ou então ter um sossego em casa. Quantas vezes você tem filhos pequenos, né? E aí você vai começar a orar, a criança chora, o outro grita, o outro briga, ou então o teu telefone toca, é aquela confusão. E eu fiquei pensando mesmo que muitas vezes a gente fala assim, mas eu queria tanto, né? Eu queria tanto poder ter um tempo mais reservado com Deus, mas a minha casa é muito barulhenta. Então eu quero te dizer que até nisso Jesus nos ensina uma lição muito preciosa. A gente tem que ter estratégia, né? Acordar de repente mais cedo para orar quando ainda estiver escuro, ou então esperar todos dormirem para orar quando já estiver silêncio, né? E aí, gente, uma lição, algo tão parece assim simples, mas são detalhes que passam muitas vezes despercebidos aos nossos olhos. E aí é interessante, porque quando os discípulos encontram Jesus, quando Simão e já uma parte da multidão vem até Jesus, eles chegam com Jesus e eles falam assim, olha, tem muita gente procurando o Senhor. Muita gente está te procurando. E aí Jesus fala, tudo bem, eu sei que eles estão me procurando e eu vou pregar nas aldeias, eu vou pregar nas sinagogas, eu vou pregar na Galileia. E aí
sabe, saltou diante dos meus olhos algo que eu nunca tinha percebido, algo que eu nunca tinha realmente atentado. É que Jesus só foi pregar na Galileia, só foi pregar nas sinagogas, Jesus só foi pregar nas aldeias, depois de ter passado por esse tempo reservado, por esse tempo do lugar secreto com Deus, né? Depois de ele ter acordado na madrugada, quando ainda era muito cedo, quando ainda estava escuro, como a Bíblia traz os detalhes, né? Ainda estava escuro. Ou seja, o que isso me trouxe como lição? Que nós temos que ter a humildade. Imagina, se ele sendo Deus fez isso, que dirá eu, que dirá você? Nós temos que ter a humildade de nos preparar. Muitas vezes a gente para, né? Eu estudo muito, então quantas vezes eu paro e eu abro a palavra e eu estudo e eu escrevo aqui, né? Escrevo um monte de coisa, depois eu não gosto, eu rasgo o que eu escrevi, aí eu escrevo tudo de novo, né? Ou eu passo a limpo de uma forma melhor. Só que não é isso, sabe? Não é só isso. Não é só ler, não é só estudar, não é só escrever. É também ter esse tempo de estar num lugar reservado, no deserto, não no deserto de passar por um aperto emocional ou espiritual, mas de estar realmente num lugar reservado para buscar a presença do Pai. E Jesus só foi para a sinagoga, Jesus só foi para as aldeias, Jesus só foi para Galileia depois que ele ouviu de Deus: Senhor, o que tu queres? Porque ele diz assim, gente, não sei se você já prestou atenção nesse texto, mas me chamou muita atenção mesmo, porque ele diz assim: eu vou pregar. Olha que lindo, ele diz assim: eu vou pregar, mas eu não vou pregar de qualquer jeito. Eu vou antes ouvir a voz do meu Pai. Eu vou antes saber o que Ele quer que eu diga para essas pessoas. Eu vou antes buscar a presença de Deus para que eu possa ir cheio, para que eu possa ir transbordante. Sabe por quê? Quando a gente vai pela força do nosso braço, quando a gente vai só pelo nosso conhecimento, pode surtir efeito, mas é diferente quando a gente vai sabendo o que Deus quer que a gente fale, sabendo o que Deus quer que a gente realmente expresse dentro da necessidade, das demandas das pessoas. E aí Jesus falou algo que para mim marcou demais o meu coração, porque ontem, quando eu estava dando aula para as minhas alunas do Mulher Contemporânea à noite, eu falei para elas que eu falei sobre propósito, né? Sobre propósito, sobre missão. E aí Jesus diz assim: foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. E eu fiquei pensando, você, né? Eu falei, Deus, realmente a importância de saber do nosso propósito, a importância de saber para que eu vim. E aqui no Escolhas, quem já está aqui há mais tempo, talvez você seja nova por aqui, mas no Escolhas eu defendo: escolha ser você, a mulher que Deus te criou para ser. Então saiba para que você veio a este mundo. Saiba qual é a tua missão. Eu acredito que você carrega uma mensagem aí dentro, sabe? E essa mensagem que você carrega, alguém está precisando. Jesus foi buscar a presença de Deus para depois ele entregar a mensagem que Deus havia confiado a ele. Então ele não foi de qualquer jeito. Ele não foi desprevenido. Ele não foi sem saber o que falar. Ele não foi sem saber o que entregar, né? Então eu creio que você carrega uma mensagem que merece ser entregue e compartilhada com pessoas, porque tem uma geração. Os discípulos foram buscar Jesus, dizendo para ele: as pessoas estão te procurando. Eu quero te dizer, as pessoas também estão te procurando. As pessoas também estão procurando a mensagem que você tem aí dentro e que às vezes você deixa de falar, pensando naquilo que hoje eu gravei, inclusive um Reels, depois dá uma olhada. Muitas vezes você deixa de fazer o que Deus te chamou para fazer porque você está com tantos pensamentos limitantes, achando que você não é capaz, achando que você não tem condição de liderar, achando que você não vai ter condição de ensinar a Bíblia, se nem você entende exatamente o que você lê. Mas eu quero te dizer, o Deus que chama é o Deus que capacita. Então existe uma mensagem aí dentro de você, que você possa fazer como Jesus disse: foi para isso que eu vim. Nós nascemos para o louvor da glória do Senhor, nós nascemos para glorificar a Deus. Esse é o nosso maior propósito, o nosso maior propósito na terra. Então que você viva esse propósito,
e você cumpra esse propósito de entregar a mensagem que Deus já te deu, que você não guarde os teus talentos, que você realmente possa estar compartilhando com as pessoas, porque como eu falei, uma geração tá esperando que você abra a sua boca, uma geração tá esperando para se conectar contigo do jeitinho que você é. Mas sabe o que eu vejo, queridas, hoje, muitas vezes, falta de comprometimento, sabe? Falta de compromisso. As pessoas querem, mas elas não buscam por onde. Elas dizem que vão fazer, mas elas não se qualificam. Então, seja você essa pessoa que se qualifica. Jesus foi se qualificar em Deus, né? Ele foi buscar em Deus o que Deus queria que ele fizesse, o que Deus queria que ele falasse, quais eram as aldeias que ele teria que visitar, quais sinagogas ele teria que entrar, que cidade ele teria que ir. A Bíblia diz que ele falou para os discípulos, olha, eu vou nas sinagogas, eu vou para Galileia e eu vou para as aldeias, porque ele já tinha escutado o Pai. Então, às vezes, a gente até quer fazer, mas a gente não para ouvir a Deus. E se a gente não para ouvir a Deus, a gente não sabe para quem falar, o que falar e nem para onde ir. E eu quero te dizer, vale a pena modelar Jesus. Vale a pena você reservar um tempo agora, quando você sair aqui dessa live, você realmente parar, sabe? Para ouvir o que Deus quer para mim, né? Senhor, que mensagem eu tenho para entregar? Jesus falou, foi para isso que eu vim. E você sabe para que você veio? Você sabe exatamente por que você está aqui neste mundo? Porque se você nasceu, Deus tem um propósito para cumprir na tua vida. E aí Jesus olha e diz assim para os discípulos, podem ficar tranquilos, eu vou lá porque foi para isso que eu vim. Eu vou pregar nas aldeias, nas sinagogas e na Galileia. Eu quero te dizer, Deus tem sinagogas não físicas, mas Ele tem pessoas. Ele tem a Galileia para você ir. Ele tem lugares para que você seja a boca dele aqui na terra, para alcançar pessoas, para alcançar vidas, para alcançar essa geração. Que geração difícil, que geração de mimimi, que geração com a identidade tão fragilizada é a geração que nós vemos hoje, né? E eu quero te dizer, Deus quer te usar, Deus quer usar você nesta geração para fazer a diferença, para realmente ser uma pessoa, ser uma mulher que se permite ser usada por Ele, onde você estiver. Pode ser para uma pessoa. Ah, Deus não tem multidão para mim, não. Pode ser uma pessoa. Por trás de uma pessoa tem uma grande e poderosa multidão, tá bom? Então, Deus te abençoe, que você possa realmente parar. Lê essa palavra, lê Marcos 1, ou então vai lá no canal do Telegram, é só você entrar aqui na minha bio, é o destaque com a bola azul, tá bom? Você vai lá e você vai ouvir o áudio que eu gravei sobre esse texto e muitos outros que eu tenho gravado todos os dias, tá bom? Então Deus te abençoe, vim aqui só para realmente cumprir a minha palavra, porque eu não consegui fazer hoje a live 12h37 e falei, olha, se eu não fizer 18 horas eu faço 23, né? E acabei entrando 23 horários de Manaus. Se você não é de Manaus, aí para você já começou um novo dia. E eu desejo que o teu novo dia seja abençoado por Deus e cheio de boas escolhas, tá bom? Deus abençoe tua vida poderosamente. Obrigada por ter entrado aqui e me ouvir. Um beijo no teu coração. Fica na paz.